você, hã? Comida. Bom, eu acho que sabem o que isso quer dizer. Só um minuto, Remy. Olá, tudo bom? Eu sou a professora Marcelena, eu sou consultora educacional, sou educadora. E estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal, Marcelena Salles Consultora, e trazendo para vocês um filme bem legal, bem divertido, uma animação para a nossa série de vídeos, o filme que você escolheu. O filme como recurso pedagógico. Bom, eu também sou bióloga, sou psicanalista e faço uma análise de contos de fadas e de filmes sob a luz das ciências que a gente estuda, que a gente conhece, para facilitar para você, professor, professora, para usar esse recurso pedagógico de forma bem eficiente. Espero que você goste, deixa aí a tua opinião, o teu comentário, deixa o teu like e compartilha com os teus colegas, que vai nos ajudar e ajudar a todos. Vamos então ao filme Os 100 Florestas. Floresta, fazendo a correção. Bom, o título já é bem inspirador, já define o caminho que o filme vai levar. São os animais que não estão mais em seu habitat natural. Bom, o filme mostra, primeiro começa com um animal buscando alimento naquelas máquinas onde você coloca uma moeda ou uma cédula e cai um saquinho de alimento, normalmente batatas, alimentos fáceis de transportar, fáceis de adquirir, que são extremamente industrializados, cheios de conservantes, cheios de produtos não naturais. E aí ele também vai roubar os alimentos que um urso, que está hibernando, né, está na sua caverna, conseguiu recolher para o seu momento de descanso, de hibernação, para quando acordar ter alimento. Então você já começa a pensar, que tipo de alimento é esse que eles estão procurando e estocando? Esse não é um alimento natural, esse não é alimento dos animais. Na verdade, não deveria ser nem alimento para os humanos, deveria ser o mais natural possível. E aí você começa a perceber que o filme se desenrola com um grupo de animais, né, que se ajudam, que colaboram e que correm atrás de alimentos e que lutam contra a falta de espaço, de ambiente natural para eles viverem. Então, qual é o eixo condutor desse filme? A urbanização, o desmatamento, a destruição das florestas, através justamente do interesse, por exemplo, imobiliário de construção de cidades, casas e condomínios, resorts e assim por diante. Então, você tem aí diversos pontos, diversas questões, inclusive ambientais, sanitárias, para discutir com os alunos, sejam da educação infantil ou do ensino fundamental, séries iniciais. Vamos lá então. A questão do desmatamento. Você pode trabalhar com eles, no caso dos menores, né? Mas inclusive isso vale para o Fundamental 2. O que é o desmatamento, quais são as causas do desmatamento e quais são as consequências. No que tange às consequências, primeira coisa é o aquecimento global, é a diminuição, né, da umidade do ar, ou seja, o aquecimento global, o aumento do efeito estufa, tudo provocado pelo desmatamento. As plantas, né, a copa das plantas, além de produzir sombra para os animais, protege o solo, porque a chuva quando cai, as gotículas de chuva causam um impacto enorme no solo. Então, a copa das árvores vai proteger o solo desse impacto, então diminui a erosão. Então, o desmatamento, repetindo, provoca erosão do solo, destruindo o solo,
a médio e longo prazo, causando desertificação. E aí você tem outro conceito para trabalhar, desertificação. O desmatamento, além de causar erosão, destruição do solo, empobrecimento do solo, também destrói o habitat de muitos animais, insetos, pássaros, mamíferos, né? Dentro dos invertebrados, não só os insetos, aracnídeos. Então, quando você destrói uma árvore, você acabou com o habitat de muitas espécies, mas também você acabou com a fonte de alimento, de proteção, local de reprodução desses indivíduos, desses seres. Então, olha o tamanho do prejuízo ambiental que é causado pelo desmatamento. Chegando à extinção das espécies. Por que elas se extinguem? Aí é outro ponto para ser trabalhado. Segundo os ecologistas, para você avaliar se uma espécie está bem adaptada, você utiliza um critério, por exemplo, do índice de reprodução, a taxa reprodutiva. Se aquela espécie não está se reproduzindo da forma esperada pelos especialistas, ou no ritmo natural, está acontecendo algo com aquela espécie. O macho e a fêmea não estão se encontrando, o macho e a fêmea não estão copulando, o macho e a fêmea não estão produzindo gametas saudáveis, ou na quantidade certa, ou a fêmea não está gerando filhotes saudáveis, ou inclusive esses filhotes estão morrendo após o nascimento. Então é uma série de fatores que são desencadeados, por exemplo, pelo aquecimento global, alterando a taxa reprodutiva. Então, o aquecimento global é um fator que está aí entre nós, inclusive espécies já extintas, espécies sofrendo por causa da seca, por causa das enchentes, por causa dos desastres ambientais, por causa do desequilíbrio da temperatura do planeta. E o desmatamento em muitas regiões, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Campos, no Brasil inteiro e no mundo. É assustador, né? E assustadora a taxa de destruição das florestas. Voltando à destruição das florestas, focando no filme, aqueles animais que estão extremamente adaptados a conviver com a espécie humana, ficam em busca de alimento e brigam, competem, e o filme é alegre, divertido, tem um viés de comédia. Mas, na verdade, ela é uma denúncia contra o progresso indiscriminado, a venda de terrenos, a destruição da fauna e, consequentemente, a destruição da flora e, consequentemente, da fauna. Então, o filme traz uma grande possibilidade de você trabalhar com as crianças a questão da urbanização. E aí você pode fazer um resgate desde o início, né, da construção das primeiras cidades, da colonização do Brasil, se você quiser fazer esse resgate histórico, quando os europeus chegaram nas Américas. A primeira mata destruída foi a Mata Atlântica, onde foram construídas as primeiras cidades litorâneas para poder acolher esses europeus que chegaram, no caso do Brasil, os portugueses e depois outros europeus. E aí você traz até os dias de hoje. Nessa caminhada, você vai falar, por exemplo, da Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que começou a produzir lixo, devastando o ambiente. Quanto maior o consumismo, quanto maior a produção de produtos a partir da matéria-prima, maior devastação e maior produção de lixo. Então, o filme Os Sem Floresta é uma oportunidade de você trabalhar a questão do desmatamento, a questão da poluição,
a questão do aquecimento global, do efeito estufa, da nossa responsabilidade para com o planeta, e aí eu entro no outro ponto, a relação do homem com o planeta e a relação do homem com os animais. Bom, desde que o homem, a partir da sua própria necessidade, ele caça, ele é predador, ele é carnívoro. Então, ele mata determinadas espécies que servirão de alimento. No entanto, hoje, né, há um bom tempo atrás, o homem tem domínio da agricultura e da pecuária, inclusive com a engenharia genética, com a biotecnologia, para produzir alimentos de melhor qualidade, numa taxa maior de produtividade, para que haja um lucro maior, uma exportação maior e que se possa alimentar um maior número de pessoas. Isso é o lado bom da história. Mas tudo tem um lado negativo. Quais serão as consequências dos alimentos transgênicos? Quais serão as consequências dessa engenharia genética a nível de saúde humana, saúde pública e saúde ambiental? Quando eu falo em saúde ambiental, eu estou falando da relação do homem com o planeta. E aí, nessa relação, você, professora, professor, pode estender para a questão, no caso das crianças menores, a questão dos animais nocivos, dos animais úteis, dos animais domésticos e dos animais selvagens. Todos esses conceitos são conceitos humanos, não são conceitos da natureza, não são conceitos do planeta Terra, não são conceitos da grande Gaia, né, que é a Terra viva. São conceitos humanos. O que é um animal nocivo? Nocivo para quem? E nocivo por quê? Nocivo porque aquele animal transmite doenças ao homem, né? Nocivo porque ele é um vetor biológico. O vetor biológico é o transmissor. Mas me diga uma coisa, ele tornou-se transmissor de determinadas doenças por quê? Porque o homem invadiu o habitat natural, o homem passou a conviver com espécies que não convivia. Essas espécies trazem em si aquele vírus, por exemplo, que chegando à espécie humana, ao organismo humano, vira uma doença, torna-se uma patologia. É o caso das epidemias e pandemias, né, que nós tivemos agora e teremos outras a partir desse convívio e a partir dessa relação meio que mal calculada do homem. Então, o vetor biológico, ele está, por exemplo, numa espécie de inseto. E aí, esse inseto que picava outros mamíferos, agora vai picar o homem, transmitindo para o homem o parasita, que é o causador da doença. Porque você tem o vetor biológico, que é o transmissor, e você tem o parasita, que é o causador. Tá? Então, você tem a febre amarela, você tem a dengue, por exemplo, a partir da picada de insetos. Você tem, por exemplo, o barbeiro, que assim é chamado, o besouro, né, o inseto, que transmite a doença de Chagas, que é transmitida por um protozoário, não mais por um vírus. Então, essas doenças chegaram no passado, o homem aprendeu a cuidar, a curar, a produzir soros e vacinas a partir de muita pesquisa, mas elas surgiram dessa invasão do homem às florestas. E aí você pode me perguntar, Márcia, você é contra o progresso? Você gostaria que o homem vivesse da forma antiga e natural? Nem tenho como responder a essa pergunta dizendo sim, porque é um absurdo. Não há como a gente regredir, não há como a gente retroceder. O que pode ser feito é nós aprendermos a respeitar o planeta. É nós desenvolvermos uma cultura de consumo consciente. É nós entendermos que a vaidade exagerada, exacerbada, acaba com o planeta que até agora é a nossa única casa, única moradia, e que no final nos prejudica.
Existem autores que dizem que a espécie humana é uma espécie suicida, porque ela ganha de presente, né? Ela tem emprestado por 80 anos, 100 anos, quem dera, o planeta para viver. Ela, a espécie humana, retira o ar, a água, os alimentos, constrói sua moradia, constrói suas famílias, mas ela faz tudo isso destruindo, massacrando, passando por cima de todas as espécies. E aí vem outro ponto que eu lembrei para conversar com vocês sobre a questão do animal doméstico, animal silvestre, animal selvagem e animal nocivo. Bom, a gente conhece os gatos, os coelhos, nem tanto, mas os cachorros como sendo os nossos pets, animais de estimação. Mas hoje a gente tem visto muito animais exóticos, animais até estranhos para o convívio humano, sendo domesticados dentro de casa, em apartamentos, usando coleiras. A gente vê iguanas, a tartaruga já é muito comum, mas a gente vê determinadas espécies que deveriam estar em uma fazenda, em um sítio, em um criadouro conservacionista. Você sabe o que é um criadouro conservacionista? Criadouros conservacionistas são áreas, sítios privados, né, não públicos, que vão até o IBAMA, se inscrevem como criadouros conservacionistas, os seus proprietários, recebem autorização do IBAMA para poder receber animais que foram apreendidos pelos fiscais do IBAMA, por exemplo, e que esses animais não têm mais condição de voltar para a floresta, não têm mais condição de viver, porque não sabem mais se defender, não sabem mais caçar, não sabem mais se reproduzir na mata, ou seja, são animais que, se soltos no seu habitat natural, irão morrer de fome, de sede ou caçados. Então, eles seriam ou serão colocados em áreas, vamos dizer, de proteção, áreas credenciadas por esses órgãos públicos, como, por exemplo, o IBAMA. Esses animais irão poder viver uma vida, digamos, saudável, dentro de um habitat, dentro de um ambiente natural, muito parecido com seu habitat natural, convivendo com outros animais e tendo uma vida, digamos, feliz. Então, o criadouro conservacionista é o local para se colocar essas espécies que foram retiradas da natureza por algum motivo e que não podem voltar. E aí vale a pena que só um lembrete, a questão do tráfico de animais. É um absurdo, mas o tráfico só existe porque tem quem compre. Pessoas que gostam de comprar animais bonitos, animais exóticos, animais que faltam falar com o ser humano, animais que, na verdade, satisfaz a nossa vaidade, a nossa necessidade humana. Mas nós não somos familiares desses animais. Esses animais precisam viver na natureza. Voltando ao filme Os 100 Floresta, o filme mostra os animais que não têm mais a floresta para viverem, que estão tentando de todo jeito sobreviver, buscando alimentos humanos para conseguir continuarem vivos, visto que a cidade invadiu a floresta. Professora, professor, eu espero ter te ajudado, ter feito alguns levantamentos importantes através desse progresso exagerado humano, né, do século XXI, dessa poluição, dessa devastação, dessa produção de lixo exagerada, dessa falta de responsabilidade humana para com o planeta. Desejo para você sucesso, desejo para você parceria. Vai aí no nosso vídeo, deixa o teu comentário, se você gostou, se você achou legal a nossa abordagem. A abordagem que eu dei hoje foi para uma aula de ciências, do infantil e do fundamental. Área de aula de ecologia, aula de relações entre os seres vivos e o homem, aula de equilíbrio ecológico,
aula de clima, de devastação, aula de ecologia. Para você tudo de bom, eu me chamo Marcelena, deixa o teu like. Tchau, tchau. Eu já entendi. Isso é uma coisa para a qual vocês não estão abertos. O que é isso? Ah, isso, meu amigo, é uma combinação mágica de farinha de milho e queijo desidratado. Ele é gostoso, ele é crocante, é irresistível e é chamado de queijitos.